Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala pessoal, aqui é Vini Corrêa da Sim e hoje eu estou aqui com o Vitor Ramos, também professor da Sim, e hoje a gente resolveu separar um tema muito quente para vocês. Nós soltamos um post aí nessa semana sobre hemorragia digestiva alta, o post bombou, ficou muito top. Só que a gente separou 5 temas aí que são temas controversos e que sempre geram dúvida na hora da prática clínica, né? Então, Vino, conta pra gente aí, ó, o paciente acabou de chegar com hemorragia digestiva alta no pronto-socorro, lá na sala de emergência, a gente já fez as medidas iniciais, fizemos o MOVD, o ABCD da sala de emergência, do paciente crítico. E aí, sempre surge aquela dúvida, passo ou não passo sonda nasogástrica? Esse é o primeiro ponto que a gente vai discutir. E aí, Vino? Fala, Vini. Então, um tema legal para a gente discutir e já vamos direto aí. Quando a gente vai discutir o uso da sonda nasogástrica, historicamente, Vini, tinha 3 indicações para fazer uso da sonda nasogástrica na HDA. O primeiro era para facilitar diagnóstico. Então, eu passava a sonda nasogástrica, se viesse sangue ou se eu aspirasse sangue, estava fechado o diagnóstico de hemorragia digestiva. O segundo era para facilitar a endoscopia. Então, evitar aquilo que às vezes acontece, do endoscopista vir, passar o gastroscópio, o endoscópio, e lá ele vê muita quantidade de sangue e não conseguir identificar a fonte de hemorragia. E o terceiro objetivo era terapêutico. O que era isso? Colocava a sonda nasogástrica e fazia a lavagem pela sonda com soro fisiológico e normalmente com um soro frio. Atualmente, a gente praticamente não faz para nenhuma dessas 3 indicações. Por que não? Primeira coisa, quando eu estou passando uma sonda nasogástrica, uma sonda, seja orogástrica ou seja nasogástrica, algo que a gente vê rotineiramente é que a gente pode induzir o paciente a ter um reflexo nauseoso, um reflexo de vômito, durante a passagem. Então, isso pode piorar a sensação do paciente, inclusive fazer com que ele acabe vomitando, provocando vômito e prejudicando a via aérea, por exemplo, levando à broncoaspiração do paciente, principalmente aquele paciente que sangrou realmente de uma hemorragia ou do estômago ou do esôfago, que está com a câmara gástrica cheia de sangue, e aí nesse momento ele já está com o estômago distendido, eu posso provocar o reflexo de vômito. O segundo motivo, o motivo para ajudar a endoscopia, realmente facilita um pouco a visualização da endoscopia, mas eu não preciso fazer isso porque a gente viu que o método mais seguro de fazer essa lavagem é o próprio endoscopista. Durante a endoscopia, ele vai lá, sobre visualização direta, lava bastante a câmara gástrica e aspira, já lava e aí consegue achar a fonte de sangramento. E o terceiro motivo, aquele terapêutico, tem um paciente que está com sangramento da câmara gástrica, que está com sangramento, na verdade, com sangue na câmara gástrica, né? Sangramento pode ser esofágico, por exemplo, ou do anal, e eu vou lá e vou insuflar mais soro, distender mais ainda a câmara gástrica e poder provocar mais vômito. E aí, quando eu fazer infusão de solução com soro frio também, um paciente que já está com sangramento, eu posso induzir a hipotermia. Então, atualmente, a gente raramente faz a passagem sonda nasogástrica. Se for dar uma olhadinha na literatura, Vini, tem até alguma evidência que pode ajudar no diagnóstico. Claro, né? Se eu passei a sonda nasogástrica e tem sangue, isso é um bom preditivo. Tem uma meta-análise de 2014 que até achou, que foi tentando identificar sinais de sangramento para ver se o paciente com hemorragia digestiva tinha um sangramento alto ou baixo. E nesse estudo, o achado que tinha um likelihood ratio de 9,6 era justamente a lavagem gástrica com sangue. Então, claro, isso ajuda no diagnóstico, mas a gente vê que atualmente não precisa, traz riscos ao paciente e, além disso, eu posso acreditar na história do paciente, em outros dados do exame físico, da história, para fazer o diagnóstico. Ô Vino, só puxando o gancho aí da questão de você usar a sonda para infusão de soro, para facilitar a visão do endoscopista. Tem também aquela questão da eritromicina, né? E aí, o que você tem a dizer sobre a eritro? Boa, então a eritromicina, a ideia dela é que realmente ela facilita a
a realização da endoscopia, né? Tem existe uma revisão com 8 estudos randomizados que compararam a administração da eritromicina pré-endoscópica versus placebo. E realmente mostrou que tem uma melhor visualização da mucosa gástrica, tem uma menor necessidade de realizar um second look, menor tempo de internação dos pacientes e não teve diferença para a duração de procedimento, unidade de bolsa e necessidade de abordagem cirúrgica. Então, realmente, o principal benefício da administração da eritromicina endovenosa, isso é importante, ela facilitava realmente a visualização e a necessidade ia reduzir a necessidade de um second look, né? Qualquer questão, aqui no Brasil, a gente, até pouco tempo atrás, não tinha disponível a eritromicina endovenosa. Atualmente, já está disponível. A Anvisa, se eu não me engano, esse ano, em 2020, que acabou regulamentando a eritromicina endovenosa. Por enquanto, não entra nos protocolos da maioria das instituições, mas pode ser que com o tempo seja mais adotado, porque existe realmente bastante evidência e até é recomendado em alguns guidelines internacionais a administração da eritromicina pré-endoscópica. Legal. Quanto tempo, mais ou menos, antes da endoscopia? Vini, normalmente os principais guidelines falam aí de até, idealmente, 30 minutos a 2 horas antes da endoscopia. Legal. Lembrando, pessoal, que a eritromicina é um macrolídeo, um antibiótico macrolídeo com propriedades procinéticas, né? Então, o ideal, assim, o racional por trás da gente fazer a eritromicina pré-procedimento é justamente dar uma limpadinha ali no sangue do trato gastrointestinal para a gente conseguir visualizar melhor. Beleza. Então, puxando aí o gancho, já falamos aí da sonda nasogástrica. Então, próximo passo, o próximo tópico que a gente separou para falar com vocês, que é algo controverso também, é a questão da droga vasoativa, né? Quando que a gente indica, Vino, a droga vasoativa e qual droga vasoativa a gente escolhe para o paciente com hemorragia digestiva alta? Boa. Bom, a droga vasoativa, só para o pessoal ter uma ideia aí, né? Na verdade, o que a gente está buscando normalmente é um mecanismo de vasoconstrição da articulação mesentérica, né? Que vai reduzir o fluxo portal e diminuir o sangramento. O que a gente tem de mais evidência? Existem basicamente 3 tipos aí de droga vasoativa, né? A vasopressina, a telipressina e a somatostatina e seus análogos, como o octreotide, que é o mais comum. E o que a gente tem de evidência? Tem alguns estudos importantes. Um deles é uma revisão, uma meta-análise, na verdade, bem grande, conduzida com um objetivo de identificar aquele paciente que tinha uma HDA confirmada ou presumida de etiologia varicosa, só de etiologia varicosa, Vini, e a mortalidade desfecho primeiro era a mortalidade, né? Com outros fechos secundários um pouco menores, ressangramento, necessidade de transfusão, tudo isso. Essa meta-análise, ela mostrou, quando foi comparado placebo versus medicações vasoativas, medicação de modo geral, não estou nem aqui comparando quais das medicações entre si, mostrou que realmente achou 30 estudos randomizados e que tinha uma redução da mortalidade precoce, redução da mortalidade no período intermediário, melhoria da hemostasia, redução de ressangramento, redução da necessidade de unidade de transfusão e menos tempo de internação hospitalar. Ou seja, mostrando um claro benefício da realização da droga vasoativa antes no paciente com etiologia varicosa, todos com etiologia varicosa. E aí, bom, então isso aqui mostra um grande benefício da droga vasoativa, né? Além disso, teve uma outra revisão sistemática da Cochrane que analisou a administração de telipressina ou placebo e tinha uma redução de mortalidade importante, um RR de 0,66, tá? Estatisticamente significante. Então, a gente tem basicamente essas duas grandes meta-análises e revisão sistemática que mostraram o benefício da droga vasoativa. E aí vem depois a segunda pergunta, né? Qual droga vasoativa?
Então, a gente já sabe que é para usar droga vasoativa no paciente com etiologia varicosa. E quando a gente vai comparar essas principais drogas, esses mesmos estudos que eu citei, eles compararam algumas das medicações entre si. Então, por exemplo, a primeira meta-análise que eu citei tinha 20 estudos comparando as drogas entre si, comparou telepressina e somatostatina, telepressina e vasopressina, ou telepressina versus octreotide e, por fim, octreotide somatostatina. Não teve nenhuma diferença estatisticamente significante. Tá? A outra revisão da Cochrane, ela comparou telepressina versus somatostatina e a telepressina versus octreotide ou telepressina versus pressina. Mostraram só estudos pequenos, eram só estudos pequenos, de baixa qualidade e não mostrou muita diferença de mortalidade. Então, bem para resumir aqui, o que a gente tem? Droga vasoativa é benéfica. A droga que isoladamente, comparada com placebo, realmente reduziu a mortalidade foi a telepressina, né, segundo a revisão da Cochrane. Mas os estudos que compararam uma droga com a outra, telepressina e octreotide, que a gente mais utiliza no dia a dia, foram estudos pequenos, de baixa qualidade e que não foram suficientes para mostrar uma diferença. De modo geral, então, os principais guidelines, e aí eu vou citar o guideline Baveno, que na 6ª edição dele, vai sair a 7ª edição aí no começo desse ano que vem, devido à pandemia atrasar um pouco. Ele é um consenso sobre hemorragia digestiva, sobre hipertensão portal, na verdade, né? E indica para iniciar na suspeita, antes de fazer endoscopia. Se eu tenho meu paciente que eu já tenho uma suspeita de que a etiologia da hemorragia digestiva dele seja varicosa, ou seja, paciente que tem ginecomastia, pedificação rarefeita, tem histórico de hepatopatia. A gente já viu bastante aí paciente que, por exemplo, acompanha com um transplante hepático, já tem uma cirrose conhecida e eu já tenho suspeita que provavelmente a etiologia desse paciente é varicosa, já introduz antes da endoscopia. Não deve aguardar a endoscopia para confirmar a etiologia varicosa, tá? E o próprio Baveno e outros guidelines acabam não especificando qual droga vasoativa, justamente pela limitação dos estudos que compararam elas. Show de bola, Vino. E qual que é a dose que a gente faz da telepressina e do octreotide antes da endoscopia? Boa. A telepressina a gente utiliza 2 mg endovenoso de 4 em 4 horas. E quando a gente vai utilizar o octreotide, é 50 microgramas de bolos, mais 50 microgramas por hora em BIC. Uma coisa importante, Vini, só para lembrar, aí a telepressina tem um subgrupo que a gente acaba utilizando. No dia a dia a gente acaba utilizando o octreotide, por tudo isso que a gente já falou, não tem muita diferença, e o custo do octreotide é muito menor. Agora, a telepressina a gente utiliza quando a gente tem aquele paciente que já tem uma suspeita ou confirmação de uma síndrome hepatorrenal, porque já ajuda também no tratamento da síndrome hepatorrenal. Exato. Tem estudos também na hepatorenal com octreotide, né? O octreotide também mostrou aí benefício na hepatorenal, mas a gente sabe que a telepressina na hepatorenal é superior, né? Então, na hepatorenal a gente acaba mesmo optando pelo uso da telepressina. Mas, Vino, tem uma coisa interessante. Aqueles pacientes, agora vamos supor que o paciente não tem HDA de etiologia varicosa, mas é aquele paciente que já chegou na sala de emergência e está chocado. A gente já começou a ressuscitação volêmica, que a gente não vai entrar nesse mérito agora, podemos deixar para uma próxima discussão, porque é uma discussão enorme, né? Fizemos aí a transfusão, mas o paciente continua chocado e a gente precisa iniciar uma droga vasoativa, né? Qual droga a gente escolhe nesse contexto, independente se o paciente tem ou não sinais de hepatopatia? Se for o objetivo de fazer controle hemostático, a gente acaba utilizando o octreotide para esses pacientes. Certo. E a norepinefrina? Tá. Você está falando do paciente chocado hemodinamicamente, né? O paciente que já está... Aí a gente pode utilizar realmente a noradrenalina. E aí vem a pergunta, tá bom, usa a noradrenalina e preciso depois utilizar o octreotide, eu preciso utilizar a telepressina? Não. Se o paciente já está com o uso da noradrenalina para suporte hemodinâmico, como ponte aí, como você falou, a gente não pode nem entrar nesse tópico agora, senão ganha um podcast só para isso, mas se a gente está utilizando como ajuda de suporte hemodinâmico, aí é só a noradrenalina, a gente acaba
não precisando associar os vasoconstritores espâncnicos. E a gente sabe que a noradrenalina já faz essa função da vasoconstrição periférica, inclusive da circulação mesentérica, né? Inclusive isso pode gerar problemas, né? Em outros contextos. Isso também serve para hepato renal, né? A gente também no paciente que está instável hemodinamicamente, a gente opta por usar norepinefrina do que a TERL, né? Já aquele paciente que está estável, a gente acaba utilizando a TERL no contexto de síndrome hepatorenal, né? Então, interessante. Paciente chocado, então, a gente pode usar a nora e não precisa estar utilizando a octreotide ou a terlipressina. Bacana. Exatamente. Bom, falamos então da sonda nasogástrica, que em geral a gente não utiliza, né? Pode até ajudar um pouquinho para o diagnóstico, mas pesando riscos e benefícios aí, talvez não vale a pena. Falamos das drogas vasoativas. Lembrar que a gente sempre suspeita de hemorragia digestiva alta varicosa, a gente tenta utilizar inicial octreotide ou terlipressina antes da endoscopia. Para o paciente estável, a gente pode utilizar a nora, né? Bom, agora passando um pouquinho, Vino, para o controle hemostático. Vamos falar do Transamin. Posso ou não posso utilizar o Transamin no contexto de hemorragia digestiva? Vini, eu sempre falo que você pode fazer o que você quiser, mas não deveria. O Transamin, qual que é a questão dele, né? Ele é um agente, então, antifibrinolítico e que a gente da cirurgia gosta muito, né? Principalmente por conta do trauma. A gente tem aí, a gente até teve um podcast aí para quem quiser ver sobre choque no trauma, que eu fiz com o Dudu, mas o Transamin, ele reduz realmente mortalidade nos pacientes com choque hipovolêmico devido ao trauma. O Vini aí, que da cardiologia, sabe também que pode reduzir em alguns contextos, por exemplo, perioperatório de cirurgia cardíaca, o pessoal da ginecologia da obstetrícia também com sangramentos obstétricos. E aí a lógica começou a ser o seguinte, né? Se o Transamin diminui o sangramento no paciente com trauma, será que eu posso utilizar ele no sangramento por HDA? E aí, o que a gente acha primeiro de evidência, um pouquinho mais antigo, é uma revisão da Cochrane, que de 8 estudos randomizados e que realmente mostrou uma redução da mortalidade, um RR de 0,60, quando comparou o Transamin com outras medidas, tá? Mas não tinha diferença de ressangramento nem necessidade de transfusão sanguínea. Se a gente for falar, bom, então é para usar? Não. Se a gente for ver com detalhe esse estudo da Cochrane, a qualidade dos estudos não era adequada. E quando a gente tirava os estudos pequenos, ou estudos com N menor, ou retirava os estudos que tiveram perda de segmento importante, não tinha diferença de mortalidade, ou seja, os estudos com maior qualidade não tinham diferença de mortalidade. E principalmente aqueles estudos que comparavam a administração do Transamin com outras medidas, como a administração do inibidor de pomba de próton, né, o omeprazol, ou tratamento endoscópico, também não mostrava benefício. Só que aí ficou, então, na época a gente não tinha muita evidência, precisava de algum estudo grande que pudesse mudar isso, e aí esse ano eu vou perguntar para o Vini, porque eu sei que ele sabe desse assunto. Vini, o que trouxe de novidade esse ano de 2020 para a gente nesse aspecto? Então, Vino, saiu um trial, né, o HALTED Trial, nesse ano, que foi um trial grande, com 12 mil pacientes, publicado no Lancet, e foi um ensaio clínico randomizado duplo cego, envolvendo 15 países. Então, um estudo realmente grande, né? E o que ele avaliou? Ele queria responder essa pergunta, se realmente o uso do Transamin na hemorragia digestiva, ela diminui a mortalidade, o desfecho primário era a mortalidade em 5 dias, né? Uma das críticas desse estudo foi que eles desenharam o estudo com mortalidade, se não me engano, 28 dias, e depois, no meio do estudo, eles mudaram para mortalidade em 5 dias. Mas, enfim, no braço de intervenção, os pacientes recebiam 1 grama de Transamin em 10 minutos, depois 125 miligramas hora por 24 horas. E qual que é um segundo ponto aqui importante? Eles recebiam Transamin independentemente do tempo de sangramento. Diferente do trauma, em que mostrou o benefício do Transamin nas primeiras horas aí do trauma, aqui, esse estudo
ele dava o Transamin independente do tempo de hemorragia digestiva. E aí, no braço controle, o paciente recebia uma solução placebo aí de soro fisiológico. E o que esse estudo mostrou, né? Que não houve redução de mortalidade, então foi negativo para o desfecho primário. No entanto, ele aumentou a taxa de tromboembolismo venoso, tanto TEP quanto TVP, e também crises convulsivas no grupo de intervenção. Ou seja, usar Transamin em pacientes com hemorragia digestiva não tem diferença em mortalidade e aumenta o risco de alguns efeitos adversos importantes, né? Dadas as devidas limitações que eu já falei de duas aí do estudo, até o que a gente tem de evidência agora, eu não usaria Transamin na hemorragia digestiva. E você, Vino? Também não, também não. Acho que atualmente não tem evidência suficiente. E para indicar o uso, como o Vini falou, aumentando o risco de alguns fenômenos, os efeitos adversos, né? Coisa interessante no HALT, que é de respeito, né? Um estudo, a gente que trabalha com medicina de emergência, seja cirúrgico ou de emergências não cirúrgicas, a gente sabe que é difícil fazer um estudo com 12 mil pessoas, duplo cego, randomizado, então e multicêntrico, né? 15 países. Uma coisa que é importante, que é interessante notar, tem duas questões de por que pode ser não tão benéfico a administração Transamin nesses pacientes. Como o Vini já falou, a questão do time, né, da administração, até porque quando o paciente chega no pronto-socorro, às vezes a gente não sabe quando ele iniciou o sangramento. Até porque ele pode ter iniciado o sangramento exteriorizado depois. O paciente teve o sangramento, depois ele veio com melena, depois ele veio uma têmese. E um detalhe bem interessante, que como que é o perfil, Vini, do paciente hepatopata, o perfil de coagulação dele? É um perfil que é igual ao do paciente normal? Você que já trabalhou bastante com isso. Com certeza não. A coagulação do hepatopata é uma coisa extremamente bagunçada, eu acho que essa é a palavra. É uma bagunça só. Ele tanto tem aumento de risco de tromboembolismo quanto aumento de risco de sangramento. Então, o controle hemostático desses pacientes é algo muito delicado e muito controverso na literatura. A questão da gente suplementar vitamina K para o paciente que está com RN alargado, ou dar Transamin para o paciente hepatopata que está sangrando, tudo isso é muito controverso. E justamente porque o controle hemostático desse paciente é uma bagunça, né? Então, essa parte de hemostasia no hepatopata, a gente tem muito pouca evidência na literatura, né? Boa. E então, acho que assim, hoje em dia o Transamin para HDA realmente melhor não fazer, né? Exato. Bom, então falamos até aqui da sonda nasogástrica, falamos da droga vasoativa, Transamin, e agora seguindo na linha de controle hemostático, Vino, e o balão esofágico aí? Um dos tipos dele é o Seng-Stankin Blakemore, né, que tem outros tipos, mas e aí, ainda tem espaço para utilizar? Essa pergunta é difícil, viu, Vini? Seguinte, o balão, como o Vini falou, o principal é o Seng-Stankin Blakemore, que ele tem dois balões, né, na verdade. Um é o gástrico e outro endoscópico. Esse estudo, esse balão, na verdade, a ideia dele, né, é que ele realmente faz um controle hemostático. Faz um controle mecânico hemostático importante, né? Quando a gente vai analisar em medicina baseada em evidência, a gente acha que os principais estudos com a utilização do balão como medida hemostática são estudos antigos, na década de 70, 80, de maneira geral, de baixa qualidade. E esses estudos foram feitos numa época antes da disponibilidade da endoscopia, né? Essa disponibilidade que a gente acaba vendo hoje na maioria dos centros, que realmente tem endoscopista ou presente no pronto-socorro, que consegue rápido fazer o exame. E tem uma taxa de sucesso bem variável, que vai de 30% a 90% como terapia inicial. Mas qual que é a questão do balão? Ele tem um alto índice de complicação, mais ou menos 14% dos pacientes. Essas complicações a mais frequente é necrose de asa nasal, né? Lembrando que esse balão ele pode ser passado por via nasal ou via oral. Lembrar sempre que o paciente tem que estar entubado, tem que estar com a via aérea protegida, mas também pode complicar com isquemia, perfuração esofágica, perfuração gástrica. Então, tem realmente muitas complicações.
O balão praticamente diminuiu. Não vou falar que não foi mais que não é mais utilizado, mas a gente vê que os novos estudos mais recentes, inclusive pesquisas com hepatologistas ou médicos de emergência, mostraram que tem reduzido bastante a utilização do balão nos últimos anos, basicamente por dois motivos: pelo número de complicações e pela disponibilidade de endoscopia. Então, a gente sabe que sim, o balão ele pode servir como uma ponte para hemostasia, mas ele é obviamente pior do que o controle endoscópico, que é a principal medida para fazer o controle hemostático nesses pacientes, e os riscos de complicação. O que o Baveno, que eu já citei, recomenda? Ele fala que devido à alta incidência de efeitos adversos, deve ser utilizado apenas como medida ponte, no máximo 24 horas, paciente monitorizado em UTI, e na prática a gente vê ele em dois cenários. Primeiro cenário, eu estou num lugar em que eu não tenho endoscopia, meu paciente está sangrando, está muito grave, e eu preciso transferir ele para um lugar com endoscopia, ou então só vou ter endoscopista disponível em outra cidade, vai demorar, ou no dia seguinte. O meu paciente está muito grave na minha frente, aí eu posso passar o balão endoscópico como medida temporária de hemostasia, ou então, naquele paciente que eu fiz uma endoscopia e eu não consegui ver nada, está com um sangramento de origem varicoso, muito intenso, o endoscopista não conseguiu achar uma fonte de sangramento para poder fazer a hemostasia, e aí o próprio endoscopista deixa o balão para fazer uma hemostasia temporária também, para fazer um second look depois. São duas situações em que a gente tem uma alta morbimortalidade. Então, o balão, ele hoje é mais uma conduta de exceção e mais restrita quando você realmente não tem endoscopia disponível do que uma medida de regra, como era realizado mais antigamente. Isso é o que a gente acaba vendo na realidade da maioria dos serviços aqui no Brasil também. Show de bola, Vino. Então, não é regra, é exceção hoje em dia. Estamos cada vez utilizando menos o balão, né? Eu acho que eu só vi um no HC, uma vez durante a preceptoria, lá na emergência, eu vi um balão só, é muito raro a gente utilizar, né? Bom, então falamos da sonda nasogástrica, Ô falamos... Vini, posso Oi? só fazer um comentário? Claro. Eu vi poucos também, ao longo da residência, da preceptoria, acho que eu vi a gente, aqui no HC com muita frequência, né? A HDA acaba entrando direto pela cirurgia, depende de alguns fatores, eu vi poucos também. Mas uma coisa que eu e você, a gente tem um viés, é que a gente trabalha aqui em São Paulo, né? Então, em alguns lugares que a gente realmente não tem endoscopia tão disponível, se você conversar com cirurgiões ou emergencistas, às vezes, do interior e de lugares que mais distantes entre endoscopia, eles têm com mais frequência passado, mas assim, de maneira nenhuma deveria ser uma das primeiras opções de tratamento para o meu paciente. Uma outra coisa também que a gente tem esse viés, no HC ainda tem a disponibilidade do TIPS, né? Então, aquele sangramento muito intenso, que está refratário, tem essa opção também que é muito superior aí ao balão, né? Então, também tem esse outro viés, né? Que a gente está no serviço aí com muito recurso, né? Bom, então falamos da sonda nasogástrica, falamos aí do balão, da droga vasoativa, do Transamin, e ficou faltando aí o último tópico, né? Endoscopia, Vino. Qual que é o timing certo para a gente fazer endoscopia? Boa, a endoscopia a gente deixou o mais importante para o final, né? A endoscopia, o que seria a teoria, né? Putz, é melhor eu fazer endoscopia o quanto antes, porque isso vai realmente a melhor medida de hemostasia para o meu paciente. A preocupação é que a endoscopia tem seus riscos, por exemplo, broncoaspiração, reação adversa para sedação. Então, às vezes é um paciente que já tá com sangramento, a gente vai fazer uma sedação, vai manter ele mais sedado para fazer o procedimento, pode ter perfuração. Depois de uma tentativa de terapia endoscópica, pode até, às vezes, piorar um sangramento. Mas realmente é a melhor medida para fazer hemostasia, né? Sem sombra de dúvida. Quando a gente vai pesquisar as evidências sobre isso, elas são um pouquinho conflitantes. Tem achados diversos, né? Basicamente, quando a gente faz
a endoscopia, o ideal é que ela seja realizada dentro de 24 horas depois que o paciente apresenta o quadro de sangramento. Mas alguns estudos mostraram que quando a endoscopia foi realizada com menos de 12 horas, isso tinha alguns desfechos desfavoráveis. Muito provavelmente devido a uma ressuscitação inadequada. Então, o paciente que às vezes a gente faz uma endoscopia, fazer um paralelo, igual aquele paciente que às vezes a gente opera sem preparar muito bem na urgência, sem conseguir hidratar o paciente, fazer uma reposição volêmica adequada, eu ter realmente um controle de alguma coagulopatia dele. Mas a gente tem um estudo randomizado aí com 516 pacientes, que inclusive saiu esse ano no New England, que mostraram que os pacientes que têm um risco aumentado para sangramento, que é aí aquela escala de Glasgow-Blatchford que a gente citou no nosso post, maior ou igual a 12, não tiveram uma diferença significativa de desfecho dos pacientes que fizeram uma endoscopia com menos de 6 horas, tá? E entre 6 e 24 horas. Então, embora não tenha tido essa diferença, tinha estatisticamente significante, né? Tinha uma ligeira tendência à piora dos desfechos dos pacientes que tiveram essa endoscopia urgente, em menos de 6 horas. O que a gente utiliza na prática hoje em dia, referendado pela maioria dos guidelines? Pacientes que têm alto risco devem ser submetidos a uma endoscopia em menos que 12 horas. E aí o que a gente utiliza é aquele Glasgow-Blatchford, igual a gente colocou no post. Pacientes que não sejam considerados de alto risco, a gente acaba fazendo em 24 horas. E com o estudo que tentou fazer um pouquinho mais precoce com essas 6 horas, foram esses desfechos que eu citei. Certo. Então, resumindo, Vino, pacientes de alto risco menos de 12 horas, mas acima de 6, é isso? E pacientes de baixo risco, menos de 24 horas, certo? Isso. A evidência que fala para mais de 6 foi essa principal evidência agora que saiu nesse estudo de 2020, mas foi uma tendência, embora não tivesse diferença estatisticamente significante. Show de bola. Então, Vino, acho que com isso daí a gente conseguiu abordar os 5 hot topics aí na HDA. Óbvio que tem muito mais coisa, mas a gente queria tocar alguns pontos aí controversos e eu acho que deu para abordar bastante coisa, né? Foi top. Acho que foi legal. Vini, vou fazer uma pergunta agora de um cirurgião para um clínico. Um clínico não, né? Para um emergencista aí. Tem um paciente com HDA ou com uma complicação de alguma hepatopatia. O que eu não tenho que esquecer de fazer para ele de jeito nenhum? Eu tenho que fazer antibiótico para todos os pacientes? Por hepatopata? Ótima pergunta, Vino. Para hepatopata, com certeza, né? Independente, assim, todo paciente hepatopata que chega sangrando no pronto-socorro é igual antibiótico. Agora, para hemorragia digestiva alta não varicosa, não é necessário, né? Mas por que a gente faz para todos os pacientes com hemorragia digestiva alta varicosa, que são os pacientes hepatopatas? Lembrar que quando esse paciente sangra, ele tem mais translocação bacteriana intestinal. Isso vai levar à bacteremia e isso vai aumentar o risco desse paciente fazer infecção. Além disso, todo paciente hepatopata que interna, ele já tem um alto risco aí de taxa de infecção hospitalar, seja pneumonia e tudo. Então, a gente faz, sim, a profilaxia com antibiótico para esse paciente, justamente para evitar infecções sistêmicas e também para evitar peritonite bacteriana espontânea. Então, o que a gente faz é ceftriaxone para esses pacientes. Boa, e uma coisa não, concordo, e uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? É o que o Vini falou. Um dos objetivos é para evitar PBE, mas não é o único objetivo. Então, não tem mais aquilo de paciente que não tem ascite, mas é hepatopata, está sangrando por varizes. Se ele não tiver ascite, não preciso dar antibiótico. Não, para todos os pacientes, certo, Vini? Exatamente, todos os pacientes. Isso mesmo. Boa. Pessoal, só para fazer um resumo então do que a gente conversou.
a sonda nasogástrica para diagnóstico e para terapia da hemorragia digestiva alta não é indicada de rotina, pode levar à broncoaspiração e à distensão da câmara gástrica e não é utilizada mais hoje em dia, na maioria dos lugares. Falando mais sobre sondas e o balão esofágico. O balão ele tem sua utilidade cada vez mais reduzida, pode ser utilizado como ponte para tratamento endoscópico, principalmente naqueles pacientes que têm um sangramento de suspeita de histologia varicosa e não vão conseguir fazer endoscopia rapidamente, então é um sangramento muito importante. Mas de maneira geral não é mais utilizado na rotina. Sobre drogas vasoativas, nós conversamos que há benefício importante das drogas vasoativas, teripressina, octreotide, no paciente com hemorragia digestiva alta de suspeita de etiologia varicosa. Não deve esperar a confirmação da endoscopia. E as evidências em benefício de uma ou de outra não são muito significativas. Embora alguns estudos pareçam haver uma redução da mortalidade, principalmente com a teripressina. Mas não dá para bater o martelo a favor de uma ou de outra. Sobre o uso de transamin, não está indicado no uso no paciente com hemorragia digestiva alta. Saiu um estudo bem grande esse ano sobre isso. E outro tópico que nós discutimos foi sobre o timing da endoscopia. Nós vimos que os pacientes de alto risco se beneficiam de fazer uma endoscopia com menos de 12 horas. Para os outros pacientes pode ser realizado em até 24 horas. E um estudo recente que saiu esse ano não parece mostrar grande benefício da realização da endoscopia com menos de 6 horas dos pacientes. Então é isso. Qualquer dúvida, a gente vai conversando mais. Um abraço. Show de bola, Vino. Então, muito obrigado aí, foi top a discussão. E até a próxima aí, galera. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, mandem lá no Instagram, juntem-se ao nosso grupo do Telegram também, que a gente vai discutindo aí. Show de bola. Valeu, Vino. Um abraço. Falou, Vini. Um abraço.